Este programa é livre para todos os públicos. Olá, irmãos. Aqui nós estamos então para continuar o estudo da história da Igreja. Já na semana passada nós iniciávamos o estudo do Concílio Vaticano II. Nem parece. Eu era seminarista na época, mas fazem 50 anos, mais de 50 anos, que nós iniciávamos com esta expectativa de ter um concílio. Pois fazia já 100 anos do Concílio Vaticano I. Finalmente veio o Concílio Vaticano II. A primeira sessão, tranquila, a segunda sessão, já com Paulo VI, falávamos na vez passada. Hoje estamos abrindo a terceira sessão conciliar. A abertura foi feita a 14 de setembro de 1964. 14 de setembro era, na época, a festa da exaltação da Santa Cruz. Então, neste dia, se fazia a abertura do Concílio Vaticano II, a terceira fase. A terceira sessão foi aberta com uma missa concelebrada pelos 24 principais dirigentes do concílio. Ora, isto foi uma total novidade. Nunca mais se tinha visto na Igreja do Ocidente uma missa concelebrada. Era uma novidade total. E agora o Papa estará presidindo com os seus 24 colaboradores mais diretos da coordenação geral do concílio, concelebrando a Santa Missa. Foi uma novidade para os bispos, para os cardeais e para nós que éramos, na época, seminaristas. Pouco antes, a 6 de agosto de 64, o Papa Paulo VI havia publicado a encíclica Ecclesiam Suam, com uma palavra-chave, que até ali não se conhecia muito, era a palavra diálogo. E o Papa agora fala sobre o diálogo entre o novo e o velho. O Papa diz, esta é a finalidade do concílio, dialogar entre aquilo que está mudando e pode ser mudado e aquilo que é estável e que é antigo. Não se pode simplesmente romper com o passado. Cabe ao concílio reformar a Igreja e não inventar uma nova Igreja. No discurso de abertura, o Papa retoma estes temas e coloca realmente a Igreja agora no centro do concílio. Essa terceira fase vai ser a grande fase da Igreja. Nesse terceiro período, os trabalhos progrediram muito. Foi, assim, um tempo de muito trabalho. O famoso esquema 13, que já vinha ocupando os padres conciliares na segunda e na primeira sessão, agora se desdobrou em dois grandes documentos sobre a Igreja. Primeiro, Lumen Gentium. Lumen Gentium é o documento teológico sobre a teologia da Igreja. Essa Lumen Gentium foi aprovada agora aqui, nesta terceira sessão. E toda a parte social, o envolvimento social da vida da Igreja e a preocupação social dos cristãos da Igreja ficaria para um documento chamado Gaudium et Spes, que seria aprovado só mais tarde, em 65. O documento sobre a vida e o ministério dos presbíteros, também já ele vem bastante discutido, e sobretudo nessa terceira fase, a discussão é sobre o traje dos padres. Aliás, era um assunto quente
Todo o Brasil, todos os padres, seminaristas olhavam para isso. Até o concílio, a única possibilidade de um padre se apresentar em público era com o seu traje talar, a batina. Depois de muita discussão, o concílio simplesmente não fechou a questão. Ficou para as conferências episcopais. Cada conferência episcopal deveria depois, então, com o seu clero, com os seus bispos, descobrir o traje pelo qual os padres poderiam e deveriam se apresentar. A Dei Verbum ocupou quase todo o mês de outubro. Tratava-se de um documento dogmático sobre a palavra de Deus. Então, todo o mês de outubro debate em torno dos diferentes temas da Dei Verbum. Aprovada finalmente a 18 de novembro, mas de 1965. Assim também a questão do apostolado do leigo. O Lumen Gentium colocou simplesmente o leigo no centro da igreja. É o integrante mais numeroso do povo de Deus. Por isso, o famoso documento, capítulo 4 da Lumen Gentium já trata dos leigos. Mas ele deveria agora receber um documento próprio. E quem estava nesta comissão do laicato para estudar a teologia do leigo era, sobretudo, os nossos bispos aqui do Brasil, Dom Aloysio Lorscheider e Dom Vicente Scherer, o arcebispo de Porto Alegre. Mas evoluiu bastante o estudo durante essa terceira sessão, mas não chegaram, assim, a uma aprovação final. O certo é que a terceira sessão conciliar terminou, como sempre, a 8 de dezembro. Os bispos foram para casa e já foram convidados para o ano seguinte, mais uma vez, para a quarta sessão conciliar, que foi aberta mais uma vez a 14 de setembro, mas agora em 1965. Na abertura desta quarta sessão, mais uma vez os bispos receberam o impacto de uma surpresa muito agradável. O Papa começou a falar sobre o Sínodo dos Bispos, como um instrumento que ele gostaria de instituir para poder sempre de novo encontrar-se com os bispos e com eles também repartir as suas grandes responsabilidades. Na ocasião, esta alusão à instituição do Sínodo dos Bispos, os nossos bispos entenderam como um sinal de que estava chegando perto o final do concílio. Dom Vicente Scherer, na voz do pastor, de noite dizia: é muito provável que esta seja a última sessão do concílio, porque o Papa já falou no Sínodo dos Bispos que vai continuar a obra de diálogo com o episcopado do mundo inteiro. Pois a 11 de setembro, Papa Paulo VI tinha publicado a encíclica Mysterium Fidei, reafirmando claramente a teologia da Eucaristia, onde ele deixava bem claro que a transubstanciação não estava em questão nesse concílio. Esse concílio tinha outros assuntos, mas estes temas estavam firmados e não se tocava mais. Colocou, portanto, os limites para o trabalho dos padres conciliares. A quarta sessão do concílio continuou com pouca discussão e agora sim já temos muitas votações, porque os documentos já estavam praticamente redigidos e o trabalho das comissões foi intensificado cada vez mais. Os textos eram levados para as plenárias já em condições de serem votadas. A grande discussão girou nesta fase em torno da liberdade religiosa. Era um conceito completamente novo, mas muito importante, porque tirava do Estado o direito de obrigar a seguir ou a impedir uma ou outra religião. Era uma questão muito presente no mundo árabe,
onde o Estado queria obrigar, ou então no mundo do leste europeu, onde o Estado queria impedir a presença da religião. Liberdade religiosa, este é o conceito. A aprovação desse conceito foi bastante difícil, mas foi fruto também do Concílio Vaticano II. A grande discussão foi sobre o esquema 13, a Gaudium et Spes. Este era um tema particularmente difícil, porque se tratava da igreja no mundo contemporâneo. E o problema é que este mundo contemporâneo estava dividido. Era o leste contra o oeste. Isto é, o leste, todo ele comunista, o comunismo, e o oeste com o capitalismo. Ora, todas as afirmações da doutrina social da igreja, desde ainda antes, desde o tempo do Papa Leão XIII, toda afirmação da doutrina social da igreja tem uma certa conotação política, porque, evidente, é para orientar o povo de Deus. Então, quando alguma coisa parecia favorecer um pouco ao comunismo, todos aqueles bispos que vinham do leste europeu reagiam fortemente. Inclusive, entre eles, gritavam o cardeal Karol Wojtyła, pois ele vinha de Cracóvia, e lá na Cracóvia eles estavam sofrendo concretamente os impactos do comunismo. Então eles gritavam diante disso. Por outro lado, o capitalismo também estava cheio de vícios e pecados. O texto final da Gaudium et Spes foi promulgado finalmente no último dia do concílio, que foi exatamente a 7 de dezembro de 1965. Era o encerramento do concílio, a última sessão, e depois do concílio o Papa faria a histórica viagem para a Terra Santa. Paulo VI iria para a Terra Santa rever o ambiente em que viveu Jesus Cristo e onde tudo começou, lá em Jerusalém. Irmãos, assim nós concluímos essa parte do Concílio Vaticano II, dando a todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.